Alô galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas tá aí o meu alô para todos vocês. Meu nome é Alexandre Domingues, eu sou CEO da Rádio Paraná Oficial. Então quem quiser acompanhar a Rádio Paraná Oficial, vai no Instagram, @Paraná Oficial, ou se não, na internet, digita lá no Google www.paranaoficial.com.br. Eu tenho 32 anos de rádio, trabalhei em diversas rádios no decorrer desses 32 anos e hoje eu venho falar aí uma dúvida de muitas pessoas. Qual é a dúvida dessas pessoas? Qual é a diferença de uma rádio educativa, uma rádio comunitária, uma rádio comercial e uma rádio de web? Primeiramente, a diferença de uma rádio web para uma rádio comunitária ou para uma rádio comercial, que nem a Jovem Pan, Transamérica, são rádios comerciais, e a rádio educativa. A diferença da rádio web é que nós transmitimos a nossa programação via streamings, né, pela internet, pelo Wi-Fi, e também a diferença é que uma rádio comercial ou uma rádio educativa ou uma rádio comunitária, ela transmite via transmissor, que são aquelas antenas gigantescas que você vê que são antenas de rádio, TV, que tem aí na sua cidade. Eu queria falar também sobre essa evolução do rádio, né? Nós começamos com rádio comercial, existia AM e FM, e no decorrer dos anos, nos últimos anos, entrou uma lei que todas as rádios AM, que operavam em amplitude modulada, AM, amplitude modulada, começou agora a se migrar para a FM, que é a frequência modulada. A rádio, a comunitária, ela é uma rádio que ela não é da comunidade, né? O nome já diz, rádio comunitária. Ela não pode comercializar o seu espaço, ela não pode comercializar propagandas. Ela pode ter apoio cultural, né? A rádio educativa é uma rádio que ela é utilizada para utilidade pública, para informações. É para isso que a rádio educativa ela tem que ser utilizada, para ter aulas online, para ter programação da agenda cultural. Ela tem que ser uma rádio educativa, o nome já diz, para educar, para informar e para ensinar. Então, a rádio educativa é isso. A rádio comercial, AM e FM, amplitude modulada e frequência modulada, são rádios comerciais que são utilizadas para programações normais, para lançamentos de músicas, lançamento de artistas, para notícias, informações, e podendo sim ser comercializado esse horário e comercializar também as publicidades. Então, por isso que são rádios comerciais, rádios que elas podem comercializar ou vender o seu espaço. A rádio web, ela foi recentemente, ela foi, como é que eu posso dizer, ela deu um boom. Por que ela deu esse boom? A rádio de internet, ela, durante a pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa, muitas empresas, muitas lojas, muitos comércios, eles queriam divulgar o seu produto e acabaram sendo montadas algumas rádios institucionais, rádios de empresas, para que pudesse divulgar o seu trabalho, usando a rádio web como informação para as pessoas. Nós temos as primeiras rádios webs que foram criadas no Brasil, foram rádios de públicos dirigidos, como rádios de torcida de futebol, como a rádio da torcida do Galo, a rádio da torcida fiel, a rádio do Flamengo, a rádio da torcida do Curitiba, a rádio da torcida do Paraná Clube, enfim. Essas rádios foram as primeiras rádios web que o público, eles procuravam às vezes acompanhar seus times por redor do mundo e ninguém transmitia. As rádios locais, que são as rádios comerciais, rádios educativas, comunitárias, as AM, FM, elas não conseguiam ter o alcance, como elas não conseguem ter o alcance, muitas vezes, nem em proximidades de região metropolitana do seu estado. Então,
a diferença é que você não conseguia atingir, por exemplo, um outro estado, você não conseguia atingir uma outra cidade, e foi a facilidade de ter uma rádio web que você consegue atingir o outro lado do planeta. Então, hoje uma rádio web você consegue acompanhar ela, por exemplo, ela está no Brasil, no sul do país, você consegue acompanhar ela pelos Estados Unidos, Japão, China, enfim, nos 4 cantos do planeta você consegue acompanhar aquela programação. Então, os clubes, os times de futebol lançaram suas rádios de torcida. Tem um torcedor do Flamengo lá no Japão. Ele não consegue sintonizar uma rádio local que transmita o jogo dele. Ele entraria na internet e conseguiria acompanhar a transmissão do jogo do Flamengo, do Corinthians, de qualquer outro clube, São Paulo, enfim, qualquer outro clube no Brasil. Com transmissão simultânea, ao vivo. Então, por isso foram criadas as rádios web. Com o passar do tempo, as rádios web foram tomando força, como quando você vai numa grande loja, numa grande rede de loja, que você escuta no sistema de som, você está com a rádio da loja tal, da empresa tal. Aquilo é uma rádio web interna que foi criada para tocar uma programação com propagandas, com informativos daquele estabelecimento. Algumas empresas foram também fazendo essas rádios para transmitir algum tipo de comunicado aos seus funcionários. Shoppings fizeram para transmitir também para os seus associados. Igrejas evangélicas, igrejas católicas fizeram para passar uma programação universal, mundial, para seus pastores, padres ou algumas lideranças políticas de dentro da igreja. Então, por isso que foram criadas as rádios web. E na pandemia, isso deu um up muito grande às rádios web. As rádios web, elas começaram a serem criadas por pessoas, né, que já trabalhavam em rádio, já tinham uma experiência em rádio e queriam fazer o seu próprio programa para transmitir suas ideias e transmitir aquela programação para o seu público, né? Então, hoje, diversos profissionais da comunicação têm a rádio web, como eu também montei a minha. E hoje a rádio web ela ganha um grande espaço no mercado, porque o mundo hoje é praticamente 100% digital. Então você não precisa hoje, eu vou transmitir um programa, que nem o meu programa Alô Paraná. O Alô Paraná eu sou de Curitiba, né, no sul do país. Se eu quisesse ter uma rádio local, eu atingiria no máximo, vamos falar em 100 km, 150 km, né, e teria a minha audiência limitada. A minha audiência seria limitada. E eu, com essa ideia da rádio web, a minha ideia deixou de ser limitada e se tornou ilimitada. Hoje eu tenho ouvintes em Porto Alegre, a 800 quilômetros de Curitiba. Hoje eu tenho audiência em Santa Catarina, que dá 300, 400 quilômetros de Curitiba. Hoje eu tenho audiência em São Paulo, que dá 400 quilômetros de Curitiba. Hoje eu tenho audiência no Tocantins, que dá 2.200 quilômetros de Curitiba. Tem audiência em Serra, no Espírito Santo, em João Pessoa, na Paraíba. Tenho audiência no Rio de Janeiro. Tenho audiência em Minas Gerais. Hoje eu vejo na contagem ali, é simultâneo, né, na hora, as pessoas que estão conectadas. Eu tenho gente conectada na Rússia, eu tenho pessoas que estão me ouvindo em Portugal, eu tenho pessoas que estão me ouvindo na França, na Itália. Então, nós ultrapassamos qualquer barreira com a rádio web. Lógico que a rádio web, hoje, no Brasil, vamos falar aí por baixo, nós temos mais de 6.000 rádios. Nós temos mais de 6.000 rádios no Brasil. Só que dessas 6.000 rádios no Brasil, nós temos poucas rádios, em torno de 100 rádios, que têm uma programação igual à de rádio oficial, rádio comercial, e até superior às rádios comunitárias e às rádios educativas. Vamos falar daqui a pouco sobre a rádio comunitária.
A rádio comunitária, ela é feita para a comunidade, como já diz o nome. Ela é feita para aquela comunidade, para aquele bairro, num raio de aproximadamente, vamos falar aí em 3, 4 quilômetros, trabalhando igual um guarda-chuva, né? Ela atinge 3 quilômetros de raio. Ela não alcança que nem uma rádio FM, né? Que nem uma rádio AM. Ela é local, ela é comunitária. A rádio educativa, ela tem a sua antena, ela tem sua torre de transmissão e ela atinge um pouco mais, a sua capacidade é maior que a rádio comunitária. Ela seria a mesma potência de uma rádio comercial, só que a programação dela, né, a parte dela burocrática seria completamente diferente, que a programação dela é educativa. Ela não é uma rádio comercial. A rádio AM, ela trabalha com frequência, olha só, amplitude modulada. Ela pode atingir, ela trabalha com potência de antena por quilos. Então são quilowatts, né? São quilowatts, kilohertz. Então ela ultrapassa, tanto que quando você escuta uma rádio AM, antigamente, ela falava assim, rádio tal operando em 550 kHz. Então, por exemplo, a Rádio Clube Paranaense, aqui de Curitiba, que é uma rádio muito potente, ela trabalhava com 5 quilos. A potência dela levaria a capacidade para ela ser ouvida a 500, 600, 700 quilômetros da antena dela, onde está o transmissor dela. À noite, cai pela metade. Uma rádio de baixo porte, ela trabalha com 5 quilos, mas a capacidade de transmissão ainda chega aí em torno de uns 20, 30 quilômetros. A rádio AM, que ela trabalha com frequência modulada, ela trabalha com frequência. Ela não trabalha com amplitude, ela trabalha com frequência. A frequência modulada, você pode escutar, às vezes, ela no litoral, a mais de 100 quilômetros de sua região. A partir de 200 quilômetros, ela já começa a dar uma falhada. Daí, quando eu escuto a rádio de Curitiba em Maringá. Maringá fica a 400 e poucos quilômetros de Curitiba, mas com certeza ela tem uma antena que rebate a frequência dela no meio do caminho. Por isso que ela chega até Maringá. Mas vamos falar da rádio web. A rádio web hoje, que é a revolução do mercado de rádios. Hoje ela tem a condição de trabalhar rádio e TV ao mesmo tempo, que é ligado junto à mesma comunicação, à mesma transmissão, ela pode ser ligada a uma TV, através do webcam. Então, você trabalha a rádio web, ela trabalha a rádio, né, que é o áudio, e ela trabalha também com a TV, que é a imagem. Então, essa diferença é muito importante. Só que hoje, a rádio web, ela está buscando o quê? Ela está buscando legislar, ela está buscando seus direitos, ela está buscando regulamentar algumas situações, né? Nós, como radialistas sindicalizados, nós radialistas associados a alguma associação, alguma federação, nós podemos dizer o seguinte, que nós estamos na evolução, buscando todo esse reconhecimento, e que a rádio de internet hoje ela tem um espaço maior que a rádio comercial, a rádio comunitária ou a rádio educativa, como nós falamos, pelo simples fato de nós hoje estarmos inseridos no mundo digital com a rádio web. Então, nós queríamos encerrar esse vídeo. Depois eu vou trazer outros vídeos falando sobre a rádio web, sobre como que você pode trabalhar, como que você pode não trabalhar. Você não precisa ter um estúdio local. De que forma você pode participar da programação de rádio web. Muitas pessoas estão conseguindo, a partir de hoje, encontrar formas de atender um telefone pela rádio web, que até alguns anos atrás era impossível. Hoje as rádios web têm o link que é para fazer chamada ao vivo da rua, caso aconteça um acidente, enfim. Tudo isso nós vamos trazer na sequência, num próximo vídeo, falando sobre a rádio web.
Hoje nós falamos sobre a diferença das rádios, a evolução da rádio web e com certeza tudo que você precisa inicialmente saber da rádio web e da rádio que opera por torre e transmissão. Nós trabalhamos com a internet e com o streaming. Tá? Então, fica aí o nosso primeiro vídeo. Agradeço a todos vocês. Confiram lá o nosso Instagram, @Rádio Paraná Oficial, ou se não no site www.radioparanaoficial.com.br. Um beijão para todos vocês e nos vemos por aí. Um grande abraço.